o que eu preciso saber e quais informações eu preciso para poder criar um plano de testes. Galera, tem muita gente me perguntando aqui sobre plano de testes, como você realiza um e até mesmo quando que eu tenho que criar meu plano de testes, o que eu preciso falar no meu plano de teste, quais são as informações específicas que eu preciso ter no meu plano de teste. Fica tranquilo, galera, que nesse vídeo eu vou falar para você tudo o que você precisa saber para conseguir implantar um plano de teste aí na empresa que você está trabalhando, tá certo? Então, time, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer há 9 anos, eu trabalho e moro aqui no Canadá e bora pro vídeo. Então, time, plano de teste nada mais é do que um documento que detalha exatamente quais testes você vai fazer, qual o escopo do teste que você vai fazer, qual o escopo do projeto que você está trabalhando e para qual objetivo, né, vai servir esses testes, para que eles vão servir, o que eles vão estar testando. Eu sei, galera, tem muita gente que às vezes acaba se confundindo com o plano de teste, acha que o plano de teste é uma coisa meio parecida com casos de teste ou cenários de teste, ou até mesmo nem sabe necessariamente para que serve um plano de teste. E eu entendo, galera. Por que eu entendo? Uma das coisas que eu quero deixar claro aqui para vocês, que eu quero trazer aqui para vocês de antemão, porque eu sofri muito quando eu comecei a trabalhar como QA, a maioria das empresas não trabalha com plano de teste. Ah, mas Manny, eu trabalho numa empresa que tem plano de teste, a gente faz plano de teste pra tudo. Ah, mas Manny, eu também trabalho com outra empresa que também trabalhava bastante com plano de testes. Tudo bem, galera. Essa pode ter sido até a experiência de vocês, mas no meu caso, eu trabalhei em empresas, em muitas empresas, não vou falar todas, tá? Porque teve empresas que, felizmente, a gente conseguiu criar um plano de teste legal, mas teve muitas empresas que eu trabalhei que não tinha plano de testes nenhum. Ou seja, não existia um documento dizendo que para aquele projeto ali que você está trabalhando, qual que é o escopo do projeto, falando quais são os objetivos de teste, quais são os tipos de teste que são realizados, quais são as automações que já foram feitas, qual a linguagem e até mesmo um tipo de cronograma de execução, tá? Nada disso tinha, e isso dificulta muito as coisas, tá, galera? Uma das coisas que eu gosto muito de falar, que eu sempre encho muito saco nas empresas que eu entro, é documentação. Documentação é uma parte muito importante de um projeto, mas eu vou te falar uma coisa, ninguém gosta de fazer. Então é exatamente por isso que às vezes vai entrar em muitas empresas que você vai trabalhar, não vai ter um plano de testes pronto, tá certo? E provavelmente você vai ter que fazer isso sozinho. Ou até mesmo você tá até nessa situação que você já se encontra aí precisando de um plano de teste, porque não tem nada descrito, não tem nenhum documento falando sobre o projeto de teste, e você veio nesse vídeo justamente para pedir ajuda. Se for esse seu caso aí, não esquece de deixar um joinha e deixar um comentário falando aí dos perrengues que você tá passando aí precisando desse plano de teste ou desse documento. Então, time, vamos lá. Agora vamos falar sério sobre plano de teste. Aqui eu já falei sobre o que acontece normalmente, que você acaba não encontrando esse tipo de documento nas empresas, porém, o que você precisa para desenvolver um plano de teste. Então, independente se a empresa tem ou não um plano de teste, como que você pode fazer um, ou até mesmo melhorar o que já está na sua empresa, tá certo? Então tá, time. Uma coisa que eu gosto muito de pontuar. Eu acho que plano de teste ele pode ser uma coisa geral, por exemplo, para todos os projetos da empresa, em um plano de teste só, mas eu não acho que é a melhor forma de organização. Então é muito interessante que você crie um plano de teste para o sistema ou sistemas, né, caso você esteja testando mais de um ou uma integração até mesmo entre dois sistemas, de um plano de teste para esses dois sistemas, tá certo? É muito legal que você principalmente, né, faça um plano de teste para um plano de teste para outro e até mesmo um plano de teste de integração desses dois sistemas, caso eles se integrem em algum momento. Se esses dois sistemas não se integrarem, né, não tiver nenhuma comunicação, aí beleza, não tem necessidade nenhuma. Mas é muito interessante que você faça isso por projeto. Por que por projeto? Porque aí você vai falar quais são os escopos do teste, quais são os tipos de teste que você está realizando, você vai falar vários detalhes que vai caber só para um teste. Se você misturar dois testes aí no mesmo documento ou mais, né, vai acabar deixando tudo meio confuso, ou até mesmo não fique tão confuso, mas vai ser muito mais difícil de organizar. É muito mais fácil saber que cada projeto tem um plano de teste. Uma coisa importante para falar para vocês. Existe aí uma forma de criar plano de teste, né? Ou até mesmo a gente pode chamar de documentação de teste, né? Que é justamente um padrão reconhecido pela ISO. E essa ISO é a número 29119-3. Ela é uma ISO que fala sobre a documentação de testes, né? Que fala sobre a criação de plano de testes. Se você for tentar seguir essa ISO para criar o plano de teste da sua empresa, eu tenho certeza que você vai acabar se perdendo ou pelo menos tendo muito mais trabalho do que o necessário, entre aspas, tá bom? Essa basicamente é a padronização da ISO, que é um órgão padronizador aí. E um desses padrões é esse padrão de teste de como criar a documentação de testes.
Se você tentar seguir isso, eu vou passar aqui basicamente as informações que eles pedem para ser um documento padronizado. Então, eu vou lendo aqui, galera. Visão geral, identificador único, organização responsável, aprovadores, histórico de mudança, escopo geral, referência, glossário de termos, projetos ou subprocessos de teste, item de teste, escopo do teste, premissas, restrições, stakeholders, registro de riscos de comunicação de teste, estratégia de teste, atividades estimativas da equipe, cronograma. São todas as informações que você tem que trazer para o seu documento para ele ser considerado esse padrão. Mas fica tranquilo que ainda também existe aí uma documentação de testes, um plano de testes facilitado. E quais são? Basicamente, as informações que você tem que colocar é objetivo, versão, escopo, equipe, riscos, estratégia de testes, atividades estimativas. Ou seja, somente 7 informações. Aí você fala, nossa, Manny, beleza. Agora realmente vai ficar muito mais simples para eu poder fazer aqui meu plano de teste. Exatamente, galera. Com isso, a gente consegue fazer de um jeito muito mais fácil, né, uma documentação, né, um plano de teste. É uma forma bem mais facilitada, justamente porque o outro ali era tanta informação que provavelmente você ia acabar se cansando só de colocar aí os itens, né, os índices, antes de qualquer coisa. Mas galera, leve em consideração que esse documento ele é extremamente importante. Por quê? Ele é muito importante para que você crie uma documentação de tudo que está sendo testado, tudo que vai ser testado e todos os planos que você tem de testes para aquele projeto. Isso é ótimo não somente para você, que vai saber exatamente o que está acontecendo, mas também é muito bom para você deixar como visibilidade, principalmente para os seus líderes, para os seus chefes e até mesmo para o stakeholder, para ele entender exatamente qual que é o plano de teste que você está realizando dentro daquele projeto. E não só isso, né, galera? Quando entrar um colega, né, uma pessoa nova, um QA novo no projeto, ele vai poder seguir aí o plano de testes e entender exatamente para que caminho ele tem que ir. Mas agora, vamos deixar aí de enrolação, falar sobre o que é o plano de teste, como que eles podem existir, e eu vou falar para vocês o plano de teste que eu costumo construir. Exatamente. Eu sei que eu falei aqui o da ISO, se você quiser seguir esses passo a passos da ISO, tá ótimo. Porém, eu acabo criando um plano de teste um pouquinho diferente. É basicamente aí um documento mais simplificado, que eu vi que ele funciona muito bem nas empresas que eu vou. E sempre que eu chego nas empresas, eu tento criar esse plano de teste relacionado ao projeto, caso seja um projeto que ainda não tenha plano de teste. E se já tiver o plano de teste, eu vou tentar seguir o que já está escrito, tá certo? Então vamos lá. Galera, primeira coisa que eu considero fazer dentro de um plano de testes é basicamente falar qual que é o projeto que você está testando. Exatamente. Aqui nessa parte eu iria explicar como que é o projeto. Então, como que o projeto ele é dividido. Se você tiver algumas documentações, inclusive, falando sobre a parte técnica do projeto, você pode colocar linkadas a essa parte, né, do plano. E você também fala quais são as principais funcionalidades ou o principal objetivo daquele sistema, para que ele serve, né? Então, por exemplo, se você estiver aí testando um e-commerce e você precisa testar o e-commerce em si, você vai falar que o principal objetivo daquele projeto é a venda de produtos. Então, você pode considerar aí que essa é basicamente o core da aplicação. Então, você vai tentar trazer funcionalidades que são muito importantes desse projeto. Aí você fala, Manny, mas e se eu não conheço nada sobre o projeto? É nesse momento que você vai chegar nos seus amiguinhos, aí, nos desenvolvedores, no seu PO, no time de produto, no gerente de projetos, tanto faz, ou até mesmo no stakeholder, se for necessário, para poder entender um pouco melhor do projeto, entender quais são as funcionalidades mais utilizadas e quais são as funcionalidades mais importantes desse projeto. Além disso, nessa parte de projetos, eu faria uma análise de requisitos. Entender exatamente como é o comportamento do sistema e perguntar para X, Y, Z, para o desenvolvedor, para o PO, para o gerente de projetos, para o stakeholder, para qualquer pessoa, para entender como que esse sistema funciona e quais são as funcionalidades mais importantes, ok? Agora, entendendo qual é o tamanho do projeto, você vai detalhar quais são os tipos de testes que serão realizados. Então, por exemplo, você vai detalhar aí se você vai realizar testes manuais, se é você que realiza os testes manuais, ou se você só vai fazer a criação da parte de automação. Então, por exemplo, vamos imaginar que você só está fazendo automação de testes nesse caso, e aí você vai lá e coloca os tipos de testes que serão utilizados, que são esse capítulo é o tipo de teste. Os tipos de testes que eu vou utilizar nesse sistema vão ser, por exemplo, automação front-end utilizando Cypress e automação back-end utilizando Cypress ou até mesmo utilizando Postman. Com isso, vamos fazer uma automação de testes para todos os cenários listados pelos casos de testes que temos da empresa. Então, vamos imaginar que você só trabalha com automação
esses casos de testes, ou você vai ter que criar eles, ou eles vão ter que vir de algum terceiro, né? Sei lá, um QA manual, ou até mesmo, sei lá, uma outra pessoa que vai te passar os casos de teste que vão ter que ser desenvolvidos para aquele projeto. No meu caso, tá? No meu trabalho, eu trabalho bem focado com a parte de automação lá, né? Atualmente, obviamente com a parte de processos também, mas eu não faço tanto testes manuais. Então, como que eu fiz para poder descobrir quais são as funcionalidades, né, que dão mais problemas, já que eu não estou fazendo teste manual? Óbvio, eu fiz muito teste exploratório, porque isso é necessário para que você consiga desenvolver automação. Não tem como fugir. Porém, a gente tem uma QA manual e essa QA, ela passa quais são os casos de testes que ela mais realiza. Ela deixa isso separado numa lista e eu vou automatizando, tá? No caso, a gente utiliza X-Ray, que é um gerenciador ali de testes, né? Que é muito bom, é uma ferramenta de gerenciamento de teste. Inclusive, ela é acoplada ao Gira, quem sabe um dia eu trago aqui ela. Então, nesse caso, você vai passar quais são os tipos de teste que você vai realizar. Ah, vou realizar testes end-to-end com a ferramenta Cypress. Vou realizar também testes de integração utilizando Cypress e Postman. Vou também fazer automação de componentes. Então você vai descrever quais são os tipos e o porquê do tipo de teste que você vai fazer. Então, se você for trabalhar com testes manuais, você vai falar ali, vai trabalhar com testes manuais, criação de casos de teste, que você vai utilizar testes de regressão, smoke tests para, por exemplo, a produção, esse tipo de coisa. Tudo isso também faz parte aí desse documento, caso você também realize os testes manuais ou esteja ali na parte do time, né? Não necessariamente você precisa realizar, mas no caso é o time que está trabalhando. Então, se tem mais QAs, você vai ter que fazer esse plano de teste para os outros QAs também, né? E óbvio, você não vai chegar com esse plano de teste para os outros QAs e mostrar assim, falar, ó, segue aí, tá? Não, você tem que chamar eles para essa conversa, para eles pelo menos te ajudarem, né? Ou trazerem alguns inputs de coisas que eles concordam ou não. Então é muito importante que vocês estejam alinhados sobre esse plano de teste. Além disso, você, além de trazer os tipos de testes, você vai trazer estratégia de teste. Então, por exemplo, o que significa a estratégia de teste? O que vai ser automatizado primeiro? Como que você vai automatizar isso? Então, por exemplo, num sistema, eu sempre considero automatizar as partes que são mais utilizadas. Então, se for um e-commerce, como eu já dei esse exemplo, é você fazer compra. Então, não pode faltar os produtos e nem mesmo parar de fazer o checkout. Porque se para de fazer o checkout, a empresa para de ganhar dinheiro e essa é a última coisa que a gente quer. Então, por exemplo, quais partes do sistema serão testadas? Quando elas vão ser testadas? O que vai ser considerado uma cobertura 100%, né? Então, quantos casos de testes eu tenho que desenvolver para, por exemplo, a funcionalidade de login, para considerar que a funcionalidade de login está com a quantidade de testes, né, cobertura de testes de 100%, ou 50%, ou 30%. E aí você vai também separar ali as suas estratégias de teste, por exemplo, o que vai ser rodado na regressão, o que vai ser rodado nos smoke tests, né, qual tipo de automação, se vai ser feito teste manual ou não. Além disso, você tem que descrever se vai estar rodando no CI ou no CD, né? Se vai estar rodando na Continuous Integration ou no Continuous Deployment aí do sistema. E o que eu quero dizer com isso, né? Como que vai rodar, né? Qual vai ser a ferramenta que vocês vão utilizar para a parte de CI/CD, se vai ser Jenkins, se vai ser GitHub Actions, se vai ser Travis, tanto faz. E como que ele vai rodar? Se ele vai rodar toda vez que vai acontecer um push, ou só no CD mesmo que vai rodar só no deploy, ou quando for o CI vai rodar um tipo de automação de testes, e quando for no CD outro tipo de automação de testes. Vale também se você vai rodar testes de performance junto a isso, em qual momento ele vai ser rodado. Então, tudo isso tem que ser passado e a estratégia. E parte de estratégia também é fazer uma estimativa, né? O próximo e último título que eu colocaria, né? Para que você consiga finalizar, né, a cobertura que vocês prepararam para, por exemplo, 1/4, 2/4, ou para considerar uma cobertura 100%, qual a estimativa de tempo que você vai ter. E aí você vai pegar ali, né, os testes, os casos de teste que já existem ou não, né, e fazer essa estimativa de tempo. Isso, obviamente, precisa de muita maturidade para ser feita, tá? Essa parte de estimativa de tempo é muito difícil mesmo, principalmente considerando o plano de teste de um projeto muito grande, mas é necessário, tá, galera? É necessário porque é uma forma que você percebe se você está indo rápido ou devagar, ou se a estimativa foi perto ou longe, você começa a entender as métricas ali por trás disso, tá certo? Então, literalmente, essa é a última parte. Fazer uma estimativa de quando que esse plano de testes, né? Quando que a cobertura, né? Quando esse plano de teste vai estar pronto, né? Quando que você vai atingir tudo isso que você coloca no plano de testes, tá certo? Agora, a outra coisa que eu gostaria de falar é, galera, não esqueçam, o documento de plano de teste, né, o documento de testes, ele não é um documento morto, não é para você fazer ele, largar ele em qualquer lugar e nunca mais mexer. Não. Depois que você começar a fazer mais testes, criar mais automação, começar a fazer tudo,
eu tenho certeza que você vai ter muitos inputs para pôr dentro desse plano de teste. E quanto mais informação, melhor. Então, toda vez que às vezes o escopo muda, às vezes o tamanho do projeto muda, às vezes o core do projeto muda, às vezes o foco do projeto muda, tudo isso pode mudar. E você tem sim que manter o seu documentinho ali de plano de teste vivo. E agora, galera, as últimas dicas que eu dou é onde fazer esse documento de plano de teste. Galera, ele tem que ser um documento, né, que ele tem que ser visualizável, né, ele tem que estar aberto aí para basicamente o time ou até mesmo a equipe inteira de desenvolvimento, equipe inteira de engenharia. Então, o ideal seria fazer, por exemplo, numa página como no Confluence, ou às vezes criar uma página no Notion, caso vocês estejam utilizando alguma dessas ferramentas. Porém, se não tiver nenhuma dessas, vai lá no Google Drive, que provavelmente você vai ter, e faz o seu documento no Word mesmo do Google Drive lá. O Google, não sei, G-Word, eu não sei o nome. Eu uso ele e não sei. Mas vai lá no G Suite, né? E crie esse documento por lá. Ele precisa ser um documento simples, não perca muito tempo fazendo ele. Como eu disse, ele é um documento vivo, então ele vai estar sempre crescendo. E quanto mais input ainda do time, melhor, tá bom? Se o time puder fazer isso e ajudar a adicionar informações nesse documento, é incrível e faz com que esse documento fique cada vez mais completo e muito mais fácil para quando alguém começar numa empresa, trabalhar nele. Time, esse daí, para mim, são as informações, as principais informações que você tem que passar dentro de um plano de teste quando você entra numa empresa ou começa num projeto novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem aí o like. Comentem aí se vocês gostaram do plano de teste, se vocês fazem alguma coisa diferente, se vocês preferem adicionar algum tipo de informação que eu ainda não mencionei, ou até mesmo se você vai começar a utilizar esse tipo de plano de teste aí na sua empresa. Então é isso, time. Não se esqueça de se inscrever, que a gente traz vídeos todo dia falando sobre QA e tecnologia. E, além disso, se você conhece algum amigo que vai gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar com ele. Time, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau!